A psicologia escolar é o estudo aplicado das teorias de ensino e aprendizagem voltadas para o ambiente da sala de aula. A pesquisadora Flávia Asbar explica como os alunos e os professores do ensino fundamental encaram as disciplinas do currículo escolar e tentam dar sentido pessoal naquilo que é ensinado dentro das escolas públicas. Flávia também fala sobre a contribuição da psicologia na melhoria do ensino e na formação do projeto político-pedagógico nas instituições de ensino públicas brasileiras. O Ciência Sem Limites começa agora. Conforme vocês puderam ver na abertura, a exemplo do programa anterior, nós vamos focar o assunto psicologia escolar. E como anunciado, nós vamos conversar com a professora Flávia Asbar, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências. Ela falou no programa passado sobre o evento e agora ela vai falar particularmente sobre as suas pesquisas e projeto de extensão. Mais uma vez, muito obrigado por continuar aqui conosco no Ciência Sem Limites. Eu que agradeço pelo convite, João. Professora, vamos focar então sobre suas pesquisas do mestrado e doutorado. A senhora, para relembrar os nossos telespectadores, pode dar uma pincelada de forma ampla no que a senhora pesquisou, tanto no mestrado quanto no doutorado. O grande conceito que orienta minhas pesquisas, do mestrado, doutorado e agora como pesquisadora na Unesp, é o conceito de sentido pessoal, que é o conceito da psicologia histórico-cultural, que é uma das grandes linhas teóricas da psicologia. É uma linha teórica que tem fundamento no materialismo histórico-dialético, ou seja, é uma psicologia marxista. E o conceito de sentido pessoal é um conceito importante que se relaciona com a atividade humana. Atividade, para os autores da psicologia histórico-cultural, é aquilo que explica a constituição do homem, a constituição do psiquismo humano. Mas não dá para a gente entender o homem só do ponto de vista da atividade se a gente não entende também a formação da consciência, E a consciência ela é constituída pelos sentidos e significados que os sujeitos atribuem aos fenômenos. Então esse é o ponto de partida teórico das minhas pesquisas. Como eu já tinha trabalhado antes do mestrado em algumas escolas como psicóloga escolar, me chamava a atenção nas escolas um certo sentimento dos professores de que suas atividades não tinham sentido. Então trabalhavam, organizavam as atividades pedagógicas. Como é que a senhora detectou isso? Principalmente nas reuniões pedagógicas com os professores, no relato deles, toda reunião pedagógica que eu ia naquele momento, tinha muito relato de adoecimento do professor, tinha estresse. Muito estresse, adoecimento, desistência de ensinar, professores preocupados que a aposentadoria chegasse logo. Então eu cheguei ao tema de pesquisa do meu mestrado, que era o sentido que os professores atribuíam à sua atividade pedagógica e no meio disso, se esse sentido se relacionava com o projeto político-pedagógico da escola. Então, no mestrado, eu estudei o sentido atribuído à escola do ponto de vista do professor, ou seja, como que ele está organizando a sua atividade, que ações que estão sendo realizadas, quais são os motivos que o professor tem para ensinar e como tudo isso vai produzindo um sentido para ele. Qual foi a conclusão? Uma das conclusões é que o professor ele tem uma consciência, está se constituindo uma consciência bastante fragmentada em relação ao ensino. Então, muitas vezes ele tem motivos que são motivos humanizadores, ou seja, eu sou professor porque eu gostaria que as crianças se apropriassem do conhecimento, se desenvolvessem, mas as ações que são desenvolvidas na escola não condizem com esse motivo, Então, o professor ele se sente despedaçado, fragmentado, e isso leva ao adoecimento docente. O adoecimento docente não era um tema de pesquisa, mas quando eu fui fazer a análise dos dados de pesquisa, era um tema muito recorrente, Em todas as reuniões pedagógicas. E que dá uma outra tese também. Que daria uma outra tese, com certeza, Mas em todas as reuniões pedagógicas apareciam relatos de adoecimento dos professores. Isso é uma das conclusões que eu chego, E para pensar um pouco quais são os espaços de ruptura a essa alienação, a esse adoecimento do professor. E não tem uma luzinha no fim do túnel? Não tem como... Tem algumas luzes no fim do túnel. Eu sempre aposto na questão da coletividade, esses espaços de discussão que potencialmente é o projeto político-pedagógico na condução de uma atividade pedagógica mais consciente. O que eu percebo é que os professores eles se sentem muito isolados na sala de aula, Então, cada um com a sua atividade, cada um com as suas crianças, e há uma dificuldade de pensar a escola do ponto de vista coletivo. E não tem uma aproximação da coordenação pedagógica no sentido de melhorar isso,
Pode até ocorrer. Eu percebo muitos coordenadores e coordenadoras pedagógicas preocupados com a condução da escola e buscando um sentimento de coesão do grupo, mas a própria estrutura da escola, ela vai despedaçando o professor. Então, o coordenador pedagógico, às vezes, a ele é atribuído uma série de tarefas que não são pedagógicas, mas são burocráticas, administrativas. Quer dizer, a própria estrutura organizacional não dá condições para melhoria. Isso impede ou Impede, dificulta que o professor consiga organizar a sua atividade pedagógica de uma forma inteira, integral. Eu entendo que os espaços de reuniões pedagógicas, eles são potencialmente transformadores, desde que a gente trabalhe com o coletivo, pensando a escola a partir de um projeto não só do professor, um projeto individual, mas um projeto de escola, né, que envolve inclusive um projeto de sociedade. Bom, essa foi minha pesquisa de mestrado. Como decorrência disso, no doutorado, eu me interessei pelo sentido que as crianças atribuem à sua atividade de estudo. Quer dizer, no mestrado a senhora focou os docentes. Os adultos. E aí, no doutorado, partiu para as crianças. Exatamente. Né? Então... E o título, Por que Aprender Isso? Conforme no outro programa nós já até demos uma pincelada sobre isso. Exatamente. Fato, né? O título é Por que Aprender Isso, Professora, Sentido Pessoal e Atividade de Estudo. A senhora acredita que no mundo atual, com a velocidade da informação, com a mídia eletrônica, com o avanço do jeito que se encontra, as crianças não conseguem fazer uma associação entre os livros ou a parte acadêmica com o mundo externo? Eu acho que há uma distância do conhecimento produzido no mundo e o conhecimento escolar. Há um equívoco muitas vezes, esses dias eu escutei uma professora falando, né? Onde já se viu ensinar a tabela periódica para essas crianças que estão no mundo tecnológico? Eu discordo disso, né? O problema não é o conhecimento que se ensina na escola. A tabela periódica ela é fundamental como uma síntese do conhecimento humano produzido na química. Ela é a base, né? Exatamente. O problema não é só o que se ensina, o problema é como se ensina isso. Então, como que a gente... O exemplo da tabela periódica é um dos exemplos. A gente aprendeu a memorizar a tabela periódica, né? A gente, inclusive, cantava aquelas musiquinhas para memorizar a tabela periódica. Memorizar a tabela periódica não é necessário, né? É necessário que a gente... A não ser que você seja químico, né? Sim. É necessário que a gente entenda como esse conhecimento foi produzido. Mas aí também não tem um problema dos docentes ou os professores que estão atrasados em termos tecnológicos ou que não são da era digital e tem dificuldade no manuseio? Essa é uma das dificuldades, né? Ontem mesmo eu estava falando num outro evento que a gente tem alunos do século XXI, professores do século XX e uma escola do século XIX, né? Legal isso. Vamos explorar essa sua temática no próximo bloco. Nós estamos chegando ao final deste bloco e vocês puderam ver que o assunto hoje é psicologia escolar. Nós estamos falando das pesquisas da professora Flávia Asbar. Se você quiser contactá-la, basta mandar um e-mail do jeito que aparece aí no seu vídeo, flavia.asbar@fc.unesp.br. Se preferir, www.fc.unesp.br. Se quiser assistir aos programas, acesse a nossa homepage www.tv.unesp.br. E se quiser contactar o programa, ciênciasemlimites@tvu.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. Ciência Sem Limites está de volta. Um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. No programa desta semana, nós recebemos a professora e pesquisadora Flávia Asbar, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. O assunto, psicologia escolar. Professora, a senhora falou no final do bloco anterior, alunos do século XXI, professores do século XX e escola do século XIX. Isso. Como é que é isso? Essa é uma brincadeira para a gente pensar um pouco essa situação, né? Como você perguntou, há de fato, né, um abismo tecnológico entre as crianças e os professores, né? A maioria dos professores não nasceram numa era digital, foram usar computador, internet Eles depois. eram da época do mimeógrafo até, exatamente, né? Coisa que criança nem sabe o que é isso. E ainda algumas escolas usam mimeógrafo. Ainda usam aquele cheiro de álcool e tudo mais, né? Então imagina, né? Um professor que foi formado nisso e uma criança que está aprendendo desde que nasce a lidar com a informação de uma maneira muito imediata, né? Então a gente percebe esse abismo mesmo entre a forma como as crianças aprendem, a forma como as crianças pensam
e a forma como os professores ensinam. Então, embora as crianças, mesmo crianças de periferia, tenham acesso à tecnologia e à internet, a aula ainda é o giz, a lousa, o babebi-bobu. Agora, tem muitas escolas particulares que já avançaram tecnologicamente, já possuem lousas digitais, Sim. cada um tem o seu micro e tablet, etc, né? Sim, mas na rede estadual é muito difícil isso, né? Nas redes públicas há exceções, em alguns municípios a gente vê esse tipo de tecnologia, mas ainda o que impera, mesmo nas escolas particulares, as escolas que têm esse tipo de tecnologia ainda são exceção. Agora, antes de ter a tecnologia, o docente também tem que estar engajado e imbuído nisso, né? E acho que a questão da tecnologia, né, ela é um meio para acessar o conhecimento. Então, o professor ele tem que entender qual que é o meio que pode ser utilizado, né? Eu tenho uma pessoa bem próxima de mim, que é professora da rede estadual, que utiliza o Facebook como fórum de discussão. Então, assim, não pode, a tecnologia ela não vai substituir o conteúdo e o ensino. Se adequa. Ela é um meio, né? A finalidade ela é outra. Então, como que a gente utiliza essas tecnologias e o meio para que a criança possa ter acesso ao conhecimento, né? Eu brinco que mudam as tecnologias, né? Quando a gente era criança, a gente fazia trabalhos escolares copiando da a antiga enciclopédia, a Barça. Isso, exatamente, a antiga Barça, né? Mirador e tudo mais. Hoje as crianças copiam do Google. As cópias continuam, né? Só mudam os meios. Então, a gente precisa adequar esses meios e pensar como esses meios eles podem estar a favor da aprendizagem, né? E nesse sentido, o professor ele tem que se apropriar disso. E por que aprender isso? Essa é uma grande questão. Inclusive, quando eu coloquei esse título na tese, algumas pessoas da banca achavam que trazia uma perspectiva muito utilitária de conhecimento. A gente não precisa aprender matemática porque isso vai servir para alguma coisa na vida específica, no sentido utilitário. O conhecimento ele tem um sentido humano. Mas mesmo assim eu resolvi deixar esse título porque eu achava que era um título que chamava a atenção para que os professores pudessem ler. E realmente isso aconteceu. Muitos professores das redes públicas, né, do município, do estado, me procuram por conta do título, porque é uma questão que os inquieta. Eu acho que a gente não tem que responder essa pergunta do ponto de vista utilitário. Precisa aprender isso para ter um futuro bom ou porque um dia você vai usar isso na vida. A criança muito rapidamente percebe que ela não vai usar isso na vida, mas ela precisa entender que o conhecimento ele é produzido pela humanidade, tem uma historicidade e que ao se apropriar do conhecimento, ela entra em contato com a humanidade, né? Ou seja, ela se humaniza na apropriação do conhecimento. Ela se insere, né? Sim, ela se torna mais humana, inclusive, né? Entra no contexto, né? Porque não adianta a pessoa não entender histórias, porque a gente vê, eu não quero saber história se eu vou ser engenheiro, e eu não quero aprender matemática se eu vou ser jornalista ou coisa que área de humanas para exatas. Né? Numa perspectiva utilitária do conhecimento. Mas hoje a gente encontra pessoas e fala, eu não sei quem foi Jango, eu não sei quem foi Getúlio, enfim, não conhece nada da história, principalmente do Brasil. Isso é prejudicial à criança, né, professor? Sim, porque a criança ela não se situa no mundo, né? Por que as coisas estão como estão, né? Politicamente, como a gente chegou a esse momento, qual que é a historicidade disso. Então, mais do que a memorização dos conteúdos, de um ponto de vista histórico, né, a partir da psicologia histórico-cultural, a gente entende que é importante a gente desenvolver na criança a compreensão histórica do conhecimento, mais do que a memorização. E que vertentes a senhora deparou nessa sua tese de doutorado? Que mais lhe impressionou, podemos dizer? Como assim, vertentes? Vertentes no sentido de por que aprender isso? Olha, o foco não é por esse lado. Eu acho que a gente tem que canalizar e mudar para que a criança possa se interessar por assuntos, mesmo ela achando que não vai se aproveitar. Então, na resposta das crianças, né, apareciam grandes blocos de respostas, né? Então, um primeiro bloco a gente precisa aprender isso para ter um futuro bom, ou seja, motivos ligados ao mercado de trabalho. O outro grande bloco de motivos era precisamos aprender ou estudar para escapar das broncas, ou seja, eram motivos disciplinares, né? Se eu não for na escola, o conselho tutelar me tira do meu pai, né? Se eu não for na escola, a professora me dá bronca, então motivos disciplinares. Esses dois grandes blocos de motivos apareciam. A análise que eu faço, que tanto esses motivos ligados ao mercado de trabalho como os motivos disciplinares, eles estão distante do motivo maior, mais genuíno, que é o motivo da aprendizagem, da humanização.
nenhuma das respostas das crianças que eu trabalhei aparecia, né? Eu estou na escola para aprender, estou na escola para me desenvolver, sempre eram motivos externos à escola. Senão meu pai fica bravo se eu não tirar nota, exatamente, né, e tal, eu vou ser castigado. Vou ser castigado, né, vou para a diretora. Mas até nos dias de hoje, a senhora ainda pesquisa isso, né, Otávio? Isso, eu continuo pesquisando isso, né, agora na Unesp, como professora da Unesp, mas é um recorte que é o ensino de artes, né? Quando eu ingressei na Unesp, eu vim para dar aula para o curso de design, e daí uma das obras do Vygotsky, que é o autor que eu estudo, é a Psicologia da Arte, que era uma obra que há muito tempo eu queria estudar e nunca conseguia estudar, e eu pensei, bom, agora que eu vou para dar aula no curso de design, eu vou aproveitar para fazer essa relação entre psicologia e arte. Então o foco, né, é uma pesquisa que ainda está muito no início, mas é entender o sentido que as crianças atribuem à atividade de estudo, focando a disciplina de arte. Perfeito. Parabéns. A senhora tem projeto de extensão também, né? Exatamente. A senhora vai responder no próximo bloco sobre a extensão que ela realiza aqui na Faculdade de Ciências, no Departamento de Psicologia. Se você quiser contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí, flavia.asbar@fc.unesp.br. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. E no último bloco, nós vamos falar sobre os projetos de extensão desenvolvidos pela pesquisadora. É um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, o assunto é psicologia escolar. Ao nosso lado está a professora e pesquisadora Flávia Asbar, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru, da Unesp. Ela pesquisa psicologia educacional, escolar e tem projetos de extensão nessa área. A senhora coordena um projeto, pelo que eu estou vendo aqui, da Secretaria Municipal da Educação, chamado PESF. Isso, exatamente. É um projeto que ele foi criado pela professora Marisa Meira, do Departamento de Psicologia Escolar, e como ela está em processo de aposentadoria, eu herdei o projeto, né? O PESF chama Projeto Educação Sem Fronteiras e é uma parceria do Departamento de Psicologia com a Secretaria Municipal de Educação. Possui 4 linhas: formação de gestores das escolas, formação de professores, funcionários escolares e grêmios estudantis. Exatamente. A senhora quer dar uma geral para a gente depois entrar especificamente num dos temas? Sim, esse projeto começou em 2010, foi feito o convite à professora Marisa Meira para trabalhar com as escolas da rede que tinham o índice, o IDEB mais baixo, ou seja, escolas que apresentavam problemas. Para elevar esse índice? Exatamente. Então a professora Marisa começou a trabalhar com 6 escolas da rede, com a formação de professores, a formação de diretores e trabalhos específicos na escola. O projeto foi crescendo e daí, a partir de 2002, foi incorporada essa linha que é a formação de grêmios estudantis. Ele começou com o nome Projeto Liderança, que a ideia era incentivar o protagonismo estudantil, a participação política das crianças na escola. Consciência crítica. Isso, consciência crítica, consciência política, a participação das crianças na escola. A senhora disse que começou com 6. Isso, o PESF ele começou com 6 escolas. Hoje tem 16. E, atualmente, dentro do PESF, o Projeto Grêmio trabalha nas 16 escolas de ensino fundamental da rede, todas as escolas. E tem uma série de petições, são 40 extensionistas entre exatamente. estudantes de psicologia aqui da Unesp ou de outras instituições? Tem estudantes de psicologia da Unesp e a gente também tem uma parceria com a Faculdade Anhanguera de Bauru. E tem como é que funciona tudo isso? Olha, gerenciar 16 escolas, hein? A quantidade de gente é muito grande. Não, é muito grande. Então, como é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, na secretaria tem uma pessoa responsável, que é a Rita Regina, profissional da Secretaria da Educação, então ela coordena o projeto no âmbito da Secretaria, esse projeto Grêmios. E na Unesp sou eu tenho 2 bolsistas que me ajudam a coordenar a inserção desses 40 extensionistas e estagiários nas escolas. Vocês já tiveram algum resultado visível, positivo? Sim. Ou negativo, né? Muitos resultados positivos, né? Como é que funciona o projeto, né? No começo do ano, as escolas fazem o processo eleitoral para eleger as crianças para o Grêmio.
São crianças, a maioria de ensino fundamental 1, ou seja, crianças a partir de 8 anos. Tem criança de fundamental 2 também, a partir de 11 anos, mas a grande maioria das escolas, crianças a partir de 8 anos. Então, no começo do ano tem o processo eleitoral e depois os extensionistas de psicologia vão para as escolas trabalhar com esse grupo de crianças que foi eleito, a formação política, o que é Grêmio, quais são as propostas, o que as crianças podem fazer na escola. A senhora fala em Grêmio, mas antigamente, na década de 60, 70, a função do Grêmio estudantil era muito forte, né? Sim, sim. E daí isso se perdeu na ditadura militar e a partir dos anos 80 que começa a lei dos grêmios livres, né? Então, a gente tem o histórico de nos anos 80, 90, a questão do Grêmio ficar um pouco esquecida e a proposta é que a gente possa recuperar essa ideia da participação estudantil das crianças nas escolas. Agora, a participação das crianças nos Grêmios tem uma elevação em termos de consciência, em termos de avanço violento, né? Algumas crianças, em algumas escolas, têm propostas muito interessantes. Por exemplo, uma escola que faz uma campanha para diminuir a depredação escolar. Então, uma escola aqui de Bauru, ano passado, as crianças mesmos fizeram um vídeo para conscientizar o bairro, as famílias, contra a depredação ao patrimônio da escola. Agora, o que está muito em voga e deve ter acontecido, e a senhora pode relatar, é a campanha contra o bullying, né? Também, uma das escolas tem se preocupado com fazer uma campanha contra o bullying, campanha do agasalho, ou numa outra escola que as crianças estão buscando arrecadar dinheiro para colocar telhado num lugar que elas tomam chuva. As propostas são inúmeras, né? Propostas esportivas, propostas culturais, campanhas. Então é muito interessante você ver as crianças pequenas, né? 8, 9, 10 anos, se engajando numa participação na escola para melhorar a escola. Nós vamos aproveitar o Ciência Sem Limites e ver aqui com o pessoal do Departamento de Jornalismo para fazer uma matéria sobre os Grêmios. Os Grêmios, isso daí, e mostrar essas campanhas e a senhora tem, evidentemente, resultados altamente positivos. Seria, né, muito interessante. O que mais impressionou na reativação dos Grêmios e no engajamento dessas crianças, que são crianças pequenas, né? E tem um processo eleitoral normal, como se fosse antigamente? Algumas escolas tiveram 7 chapas inscritas, daí as crianças fizeram campanha. Uma escola específica fez uma parceria com o curso de Rádio e TV da Unesp, a campanha foi televisionada, gravaram programas. Teve escola que fez urna eletrônica, professor que tem mais facilidade com a internet fez a urna eletrônica, então o voto foi por meio da urna eletrônica. Então a gente tem todas essas situações. E agora a gente vai realizar o 2º Fórum Infanto-Juvenil no município, né, que vai ser em setembro também, congregando todos esses grêmios, né? Então vão participar 200 crianças, vai ser uma parte no Teatro Municipal, outra parte numa instituição de ensino superior privado. Vão congregar 200 crianças participando e discutindo sobre suas propostas, né? Quer dizer, um Grêmio vai mostrar o que fez para o outro Grêmio e vai haver uma interação, uma troca de experiências, hein? Isso, a ideia é socializar aquilo que tem sido produzido nas 16 escolas. Agora, só me responde uma coisa, e para quem está nos vendo, esse aí é um projeto de âmbito municipal. Não poderia se tornar de âmbito estadual e, quem sabe, nacional? Eu não sei se o Estado ele tem esse interesse, né? Estadual é muito grande. Eu acho que a rede de Bauru é uma das redes pioneiras. Mas como atividade pedagógica da cidade, da escola, não pode... Claro, claro. Há escolas estaduais com Grêmio. Bauru acho que é pioneiro nesse aspecto de ser um projeto de âmbito municipal e o que a gente vê no Estado é que tem escolas que tomam essa iniciativa, mas não como política pública. A proposta da rede municipal de Bauru é que a instituição dos Grêmios vire política pública, né? Que independente de se mude o prefeito ou não, é um projeto que possa ter continuidade em outras gestões. Professora, estamos chegando, infelizmente, ao final. Algum outro tópico que a senhora queira mencionar? Não, eu só queria destacar realmente a questão do Fórum Infanto-Juvenil, que acho que é uma ação importante desse projeto de extensão. Com certeza a TV Unesp vai dar total e ampla cobertura para esse evento. Prazer imenso em tê-la no Ciência Sem Limites. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. O Ciência Sem Limites fica por aqui, neste programa. Nós conversamos com a professora Flávia Asbar, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Se você quiser contactar a pesquisadora para maiores ou para mais esclarecimentos, basta acessar ou enviar um e-mail do jeito que aparece aí na sua tela, flavia.asbar@fc.unesp.br. Se preferir, www.fc.unesp.br. Ou
aqui o nosso programa Ciência Sem Limites, tudo junto, @tvu.unesp.br. Ponto final nesta edição. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá, eu espero por você.